Olá, pessoal. A gente já vai começar daqui a pouquinho. Faltam 2 minutinhos, então as pessoas vão poder vir chegando. Só para falar o que a gente vai falar hoje sobre os 30 dias desde a eleição do Bolsonaro. E a gente vai ficar focado um pouco em falar sobre os ministros confirmados já no governo. Então, é isso. Daqui a 2 minutinhos a gente começa. Estamos só esperando as pessoas chegarem e tal. Para poder começar, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. O objetivo disso daqui não é tentar fazer uma propaganda de esquerda, qualquer coisa parecida. Nada disso. Na verdade, o objetivo principal hoje é tentar mostrar o quanto pode ser deletério esse governo Bolsonaro. E também mostrar as incongruências nas escolhas dos ministros e também certas coisas que a imprensa não noticiou, mas que a gente conseguiu garimpar. Então, eu tenho 3 princípios aqui. O primeiro princípio é não publicar nenhuma notícia que seja falsa. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje foi checado, foi procurado na imprensa real e tal. Os comentários, é claro que alguns comentários meus são minha opinião, mas os fatos que eu vou citar aqui hoje são todos fatos reais. Segunda coisa, o segundo princípio. O objetivo aqui também não é tentar fazer proselitismo, isso que é nada disso. Apesar de eu ser de esquerda, o objetivo não é esse. O objetivo principal é basicamente tentar mostrar as incongruências do governo Bolsonaro, que é aquilo que a gente estava falando sobre ele, mesmo na época que ele estava como candidato e se recusava a participar dos debates, ele está se mostrando exatamente aquilo que ele não quis mostrar, não participando dos debates e tal. Então, vamos lá, vamos falar sobre os ministros. Até agora, o Bolsonaro ele confirmou 14 ministros, ele falou que vai ficar com 19, então a gente vai falar dos ministros que foram confirmados agora nesses últimos 30 dias. O primeiro ministro, a gente vai mais ou menos em ordem alfabética, não ordem cronológica e tal, tá? Então, o primeiro ministro que foi confirmado, assim, na ordem alfabética, foi o ministro da AGU, que é o André Luiz de Almeida Mendonça. Então, assim, eu tenho algumas coisas a dizer sobre o André Luiz de Almeida Mendonça. Primeiro, uma coisa que ninguém noticiou, eu descobri isso garimpando. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília. Então, assim, apesar de ele ser um cara que trabalha na AGU, que tem uma carreira e tal, um cargo que o Bolsonaro diz que é técnico, ele é pastor. Então, isso significa também que, de alguma maneira, ele está alinhado com as propostas do governo Bolsonaro para um ponto de vista de um governo que seja ligado com os evangélicos e tal. Então, o cara é pastor de uma igreja. Além disso, ele tem uma carreira na Advocacia Geral da União, então ele é um cargo realmente técnico e tal. Mas uma coisa interessante, ele foi escolhido fora da lista tríplice. Ou seja, um conjunto de advogados e tal, de carreiras dentro do governo federal, eles vão lá e fazem uma votação e escolhem 3 pessoas que são as sugestões para o presidente. O presidente não precisa escolher entre as 3 pessoas. E o interessante é o seguinte, o Bolsonaro simplesmente cagou para essa lista, escolheu um cara que não estava nem entre os 3 primeiros, que participou, estava lá entre os 10 e tal, e ele escolheu isso. Tudo bem, não é ilegal, eu acho um pouco imoral e tal, mas a grande questão não é essa. A grande questão é que isso pode acontecer com a Procuradoria-Geral da República também. E o Procurador da República é o cara que faz os processos contra o primeiro escalão do governo. Então, se você tem uma PGR que é alinhada com o governo, o que vai acontecer? Essa PGR ela não vai denunciar o governo. Quem lembra do governo Fernando Henrique Cardoso, lembra do Geraldo Brindeiro, ele sabe que foi exatamente isso. Nenhuma denúncia que ia contra o governo do Fernando Henrique Cardoso passava. Então, assim, o risco não é esse. O risco é, logo depois, ele usar esse critério para poder escolher alguém da Procuradoria-Geral da República que simplesmente não atue como um procurador. Bom, beleza. Aí, seguindo mais ou menos essa ordem, o segundo é a Tereza Cristina, que está cansada de guerra, brincadeira, que é a deputada do Democratas e que vai ser a ministra da Agricultura, a chamada Musa do Veneno. Então, bom, a gente tem uma certa tendência do governo Bolsonaro de dizer que está escolhendo pessoas do ponto de vista técnico e tal. E aí essa Tereza Cristina ela foi escolhida
pela bancada ruralista e etc. Mas tem duas coisas aqui que são um pouco complicadas. Ela recebeu dinheiro de um cara chamado Jacinto Honório da Silva Filho, um ruralista lá do Mato Grosso do Sul, eu acho que era do Mato Grosso do Sul, que ele foi acusado de assassinar um líder Guarani Kaiowá. Então, ele nunca foi julgado por isso, ele já morreu, mas ele foi acusado de ser o mandante. O Ministério Público nunca conseguiu denunciar esse cara por esse crime. Então, ele ficou impune por esse crime. E esse cara doou para essa deputada para a campanha dela de 2014. Ah, mas isso não é nenhum problema. Bom, se a gente junta as duas coisas, passa a ser um problema. A primeira coisa, o Bolsonaro escolheu para a Secretaria de Assuntos Fundiários, que é uma secretaria subordinada ao Ministério da Agricultura, um cara que era o presidente da UDR. Aí você, que porra é a UDR? UDR é a União Democrática Ruralista. Bom, o que é a União Democrática Ruralista? É um grupo de ruralistas que foi criado em 1985, um pouco antes da redemocratização, para poder garantir a continuidade do latifúndio. Mas isso tudo bem. Na democracia você pode garantir a continuidade do latifúndio, é seu direito. Tá? O problema não é isso. O problema foram os métodos que a UDR utilizou para isso, que foi armar milícias no campo para poder assassinar as lideranças que eram a favor da reforma agrária. Então a UDR ela foi ligada a centenas de acusações de assassinatos de líderes camponeses durante aquele período de 1985 até 1990, mais ou menos. Então, eles tinham o objetivo principal de evitar que fosse questionada a estrutura fundiária brasileira, que é extremamente concentrada na mão de poucas pessoas e tal. E eles fizeram isso através, é claro, de doações para candidatos que eram alinhados com eles no Congresso Nacional e também pelo uso da força. E aí, eles ficaram tão queimados que a UDR meio que acabou em 1990. Só que, quando começou os conflitos do MST no campo, em 1995, eles voltaram. E, no Pontal de Paranapanema, em São Paulo, mais ou menos em 1995, começou essa mesma estratégia de assassinato sistemático de pessoas. E a UDR, ela não é investigada pelos seus crimes. Eles têm uma força muito grande no campo, e aí eles acabam comprando as pessoas e tal. Então, na verdade, existem muitas denúncias que não foram investigadas, ligadas ao DR. Então, eles vão ter que... E esse cara, ele vai acabar sendo o responsável por fazer a reforma agrária. Ou seja, não vai ter reforma agrária, porque, na verdade, ele representa justamente o grupo que lutou para evitar que tivesse reforma agrária no Brasil. Então, a gente não vai ver. E utilizou a força, utilizou tiro, porrada e bomba. Bom, agora vamos lá, vamos para a Casa Civil. Para a Casa Civil a gente tem quem? Onyx Lorenzoni. Bom, ele é o cara que confessou para o Sérgio Moro que fez Caixa 2, o Sérgio Moro falou, não, tudo bem, ele confessou, tá ótimo. Ou seja, o cara fez Caixa 2, ele assumiu que fez Caixa 2, e não é isso, não tem problema. Ele se arrependeu, e por causa disso, agora ele pode ser ministro. É engraçado, né? Porque o Lula estava sendo investigado, rolou um escarcéu enorme, um monte de juiz para poder tentar evitar que ele fosse ministro, e agora o Onyx Lorenzoni é ministro. Isso acontece, por exemplo, com a Tereza Cristina também, que tem uma acusação em cima dela de dinheiro de Caixa 2 e tal. Bom, o problema do Onyx é o seguinte, ele é um cara muito fraco. O ministro da Casa Civil tem que ser um cara que ele sabe articular bem com a sua base. O Onyx é o total contrário disso. Ele é um cara totalmente perdido, um cara totalmente fraco. O Bolsonaro se cercou de pessoas que são incapazes. Ele é incapaz, ele não é capaz de trabalhar com gente competente. Se você for ver, esses ministros todos são incompetentes ou são cargos técnicos dentro dos seus ministérios. E aí, o Onyx ele vai ser uma piada pronta, porque ele não vai conseguir articular com o Congresso. Em pouco tempo, o Congresso vai cair em cima do governo Bolsonaro, porque ele escolheu um cara que é muito fraco para poder negociar por ele. Isso é um problema.
essa incompetência dele é um problema. Agora vamos lá, ciência e tecnologia. É o nosso famoso Marcos Pontes, o nosso astronauta do espaço. Cara, assim, se a gente for olhar os ministros, assim, de uma maneira geral, o Marcos Pontes nem é uma escolha tão ruim, cara. Assim, ele era da aeronáutica, eu acho que ele foi capitão da aeronáutica e tal. E então, assim, você vê, você tem pastores e militares no governo Bolsonaro, ou a gente está ligado com milícia no campo, tá? Então, é basicamente isso que é o governo Bolsonaro. Mas, assim, quando ele trabalhou na NASA, ele teve a oportunidade de trabalhar muito com gestão. Então, ele realmente não é um cara extremamente ruim. Isso não é o problema. O problema foi que ele foi sócio de uma empresa enquanto ele ainda era militar. Uma tal de Portale Eventos e tal. E assim, ninguém conseguiu provar isso. Mas no dia em que ele teve a prescrição disso, ele se tornou sócio majoritário da empresa, que todo mundo estava acusando ele de ser. Ou seja, assim, as evidências são muito fortes de que ele realmente era sócio da empresa. E quando você é militar, servidor público em geral, mas é militar em particular, você não pode ser sócio de empresa. Você tem umas certas limitações para isso e tal. Então, assim, eu acho isso imoral, na verdade. Mas, assim, de todos os ministros do Bolsonaro, até agora, o Marcos Pontes é o cara que eu menos acho terrível, na verdade. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos para a CGU. Bom, Controladoria Geral da União, o Bolsonaro, ele resolveu manter o tal do Wagner Rosário, que era o cara que já estava na CGU atualmente. O Fábio está dizendo aqui que o Marcos Pontes foi coronel e que usou dinheiro público, ao invés de voltar o dinheiro para o público, ele se aposentou e ganha dinheiro com essa empresa. Bom, eu não sei, mas eu acho que isso é verdade, tá? Bom, o Wagner Rosário, ele está, além disso, de estar trabalhando na CGU, ele é capitão do Exército, então ele está nessa bancada dos militares, assim como o Marcos Pontes. Só que ninguém fala muito sobre isso. Então, ele é um cara que foi formado nas Agulhas Negras, trabalhou como militar durante 27 anos, até que chegou ao cargo de capitão, saiu do cargo de capitão e foi ser auditor fiscal. Totalmente lícito, nenhum problema em relação a isso. Mas, assim, são duas incongruências. A primeira é que o Bolsonaro se colocou como o cara que ia ser o cara que ia abrir mão de toda essa política. E ele vai lá e mantém um cara que foi indicado pelo Temer. E aí, o segundo é justamente isso, de tentar indicar militares para quase todos os cargos, militares ou pastores, ou gente ligada ao movimento neopentecostais. É lícito, mas assim, eu acho realmente muito estranho a gente não discutir essas questões. Bom, para defesa. Para defesa, ele escolheu um cara chamado Fernando Azevedo e Silva. Na verdade, o objetivo inicial era de escolher o Augusto Heleno. Mas a grande questão é, o Fernando Azevedo e Silva, ele é militar, mas eu classificaria o Fernando Azevedo e Silva como um lobista dos militares, um lobista do Exército. Por quê? Porque ele sempre teve trânsito muito grande no Congresso Nacional, nos ministérios. Ele era o cara que trabalhava junto com o presidente do STF para poder representar os militares no STF. Então, assim, então é isso, um cara que está ligado muito na política e tal. Ele podia ser o Onyx Lorenzoni, eu acho que seria muito melhor ele do que o Onyx Lorenzoni lá no Congresso, mas ok, beleza. E, bom, ele está no governo há muitos anos, na verdade, ele foi ajudante de ordens no governo Collor, ele trabalhou nas operações de paz lá no Haiti, junto com o Augusto Heleno, e isso que eu acabei de falar, que ele trabalhou no STF lá e tal. E olha só que interessante, que ninguém está falando, todo mundo fala lá sobre o Haiti, fala sobre essas questões todas lá, mas ninguém fala sobre as acusações gravíssimas de violações dos direitos humanos que aconteceram durante a ocupação da ONU no Haiti. Então, tem um massacre documentado em Cité Soleil, que é uma favela gigante que tem lá no Haiti, e que o exército brasileiro foi acusado de exterminar pessoas, de fazer um massacre ali e tal. Isso foi durante o governo não, durante a autoridade do Augusto Heleno como o chefe da missão de paz do Haiti.
E nessa época, esse Fernando Azevedo Silva estava lá no Haiti junto com Augusto Heleno. Então, assim, é uma coisa que nunca foi investigada a fundo, porque foram considerados os caras como insurgentes, na verdade não eram insurgentes e tal, e eles foram, ninguém foi condenado por isso, pessoas foram assassinadas e ficou por isso mesmo. É de uma maneira muito parecida com o que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro agora. Na verdade, as favelas do Haiti foram um grande laboratório para o Exército descobrir como é que faz para poder entrar em favelas brasileiras e entrar nessas favelas e, bom, atuar da maneira, digamos, complexa que eles têm atuado aqui no Brasil. Na verdade, eu não queria falar muito sobre o Fernando Azevedo Silva, não. Eu queria falar, na verdade, sobre o Augusto Heleno. O Augusto Heleno, para mim, é o cara mais perigoso, o cara mais complicado que está no governo Bolsonaro. Ele é o cara que é o mais poderoso mesmo de todos os que estão no governo Bolsonaro, é o Augusto Heleno. Tanto é que ele é o presidente, é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Ele vai se reportar diariamente ao Jair Bolsonaro. Ele vai ser um dos principais interlocutores, um dos principais representantes e uma das principais vozes atuando dentro do governo. E esse cara, ele é perigosíssimo, porque ele é inteligente. Então, assim, na verdade, até agora, o Augusto Heleno atuou de uma maneira extremamente democrática e atuou de uma maneira extremamente profissional do ponto de vista militar. Ele foi um cara que evitou muitos confrontos, muitas possibilidades de golpe até agora. O problema é que agora ele está no centro do poder. E agora imagina, ele está no centro do poder assessorando um presidente que é profundamente incapaz e tendo a possibilidade de atuar nesse governo, dentro do governo o tempo inteiro. Então, assim, na verdade, o Augusto Heleno, ele é um cara que é extremamente perigoso, porque ele controla os militares. Então, se em algum momento ele resolver dar na veneta que acabou esse negócio de manter a democracia, ele vai ser o cara que vai dar o golpe. E a gente tem que ficar muito de olho nele, porque ele não é o tipo de cara que aparece na frente da câmera, é o cara que está nas sombras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o Augusto Heleno. A gente tem que ficar muito de olho nesse cara, porque se vier um golpe, vai vir daí. Bom, agora vamos falar sobre o super-ministro posto Ipiranga, Paulo Guedes. Cara, Paulo Guedes é aquela coisa, assim, ele é exatamente que nem o Bolsonaro. É um cara que tem uma... Como é que eu posso dizer? É um cara que tem uma lábia fenomenal, mas não fala absolutamente nada. Não sei a proposta do Paulo Guedes para a Previdência. Até agora ele não falou da Previdência dos militares, por exemplo, como o Fábio está lembrando aqui. Não sei a proposta dele para a reforma trabalhista. Eu só sei que ele está querendo privatizar tudo, mas não sei como é que ele vai privatizar tudo. Eu não sei nada. Na verdade, ele é um ministro que vai controlar toda a economia e tem aquela coisa de ser o cara que é capaz de controlar toda a economia e tal. Mas a gente não sabe como é que ele vai fazer isso. No meio acadêmico, ele não é um cara muito famoso, assim, não é um cara muito respeitado. Ele é um cara bastante polêmico na economia. Então, a gente não sabe exatamente muito bem o que ele vai fazer. Só que ele é um cara que, como a gente não sabe o que ele vai fazer, ele tem um poder imenso e ele tem, em tese, carta branca do Bolsonaro. O que vai acontecer? A gente não sabe. O que a gente sabe é o seguinte, que ele quer flexibilizar todas as leis trabalhistas e as relações de trabalho, encerrando de uma vez por todas o que o Getúlio Vargas e os trabalhistas na década de 30 trouxeram para o Brasil. E ele quer fazer uma reforma da Previdência, que a gente não sabe que reforma que vai ser essa, a gente não sabe como é que vai ser essa reforma, não sabe quem é que vai estar nessa reforma, não sabe de nada, sabe que tem que fazer uma reforma da Previdência aí. E vamos fazer, porque o Paulo Guedes falou que tem que fazer. E por causa disso, ele ser essa grande incógnita, é um cara que também não tem muita produção e muita pertinência sobre o que ele é capaz de fazer ou não. Então ele é uma grande incógnita, na verdade. Na verdade, eu tenho uma grande esperança dele basicamente ser um cara que não vai conseguir fazer porra nenhuma. Porque ele esquece que você tem que lidar com o Congresso, tem que lidar com o Judiciário, e que certas coisas não vão ser tão fáceis assim, né?
Além de ele ter uma irmã que é metida em umas confusões e altas aventuras, e também ele está ligado a... está sendo investigado por crime financeiro, etc. Mas assim, normal no governo Bolsonaro, quase todo mundo é investigado em relação a alguma coisa. Tá, agora vamos falar sobre o maravilhoso ministro da Educação, que foi escolhido anteontem. Esse cara que foi escolhido pelo Olavo de Carvalho. Quando a gente pensa assim, o cara foi escolhido pelo Olavo de Carvalho, a gente já imagina que daí não vai sair nada de muito bom. Bom, e aí a gente tem que falar sobre outra questão de começar a falar sobre o ministro da Educação e das Relações Exteriores. O Bolsonaro tem uma estratégia que é uma estratégia muito complicada de tentar achar inimigos e tentar atacar esses inimigos. Então, bom, primeira coisa, pelo que eu entendi, o Bolsonaro não queria esse cara como ministro da Educação, não. Ele foi forçado a isso pela bancada evangélica, que queria escola sem partido, né, essas coisas todas e tal. Mas esse cara, ele associa a esquerda ao crime organizado, associa a esquerda a radicalismo, associa a esquerda a Gramsci, vê Gramsci em tudo quanto é lugar, confunde marxismo com socialismo, com etc., um monte de coisa. Assim, é um cara extremamente complicado do ponto de vista intelectual, além de ter trabalhado com os militares nas escolas militares, ele tem um currículo lá ligado às escolas militares e tal. A grande questão é o seguinte, ele está ali para poder manter uma retórica de ataque sistemático ao inimigo. E aí o inimigo é quem? O inimigo é o professor, o treinador. Já é sério, gente, na moral, vocês acham realmente que eu sou o inimigo? Olha só para mim, eu sou tão fofinho. Não, cara, eu realmente acho que o objetivo deles é estar sempre acusando alguém de ser o inimigo da pátria. E esse inimigo da pátria tem que ser destruído. Só que ele não vai ser destruído porque senão se você destrói o seu inimigo, que é o tal do marxista, que é o tal do leninista, se você destrói esse cara, você vai ter que assumir que o seu governo é responsável pelas merdas que estão acontecendo. Então, ele é a favor do fim do Enem, ele disse que é possível ter uma escola sem ideologia, falou de Anísio Teixeira, como se o Anísio Teixeira não fosse ideólogo. Quem conhece Anísio Teixeira sabe que ele não era um cara radical de direita, como muita gente acredita e tal. Na verdade, ele chamou Anísio Teixeira porque ele não podia falar do Paulo Freire. Ele quer execrar o Paulo Freire, ele disse que o golpe militar devia ser comemorado. É um cara que tem tanta limitação, tanta incapacidade, que eu não consigo nem dizer. Mas, assim, uma coisa que ele está dizendo que ele vai fazer é diminuir a força do menos Brasil e mais, menos Brasília e mais Brasil. Diminuir a força do governo federal no Ministério da Educação e aumentar a força dos municípios. Mas como? Na verdade, o que eu acho que ele quer fazer é tirar as responsabilidades do Ministério da Educação com a educação básica e distribuir essa responsabilidade para os municípios. Mas com o arroxo salarial, isso dificilmente vai acontecer. E aí, se isso dificilmente vai acontecer, o que vai acontecer é o seguinte, a educação vai piorar. E aí, como é que os municípios sem dinheiro, os estados sem dinheiro vão lidar com a educação? Vão precisar precarizar ainda mais a educação do jeito que ela está. Então, assim, ele é um ministro extremamente incapaz e muito perigoso. Agora eu vou falar das relações exteriores. Gente do céu, quem é esse cara das relações exteriores, cara? Ele chegou a falar que o Marx influenciou a Revolução Francesa. Cara, o Marx nasceu, sei lá, 50 anos depois da Revolução Francesa, mas ele tem um blog, cara, eu fui lá nesse blog desse cara, porque eu não acreditei que as coisas que estavam falando eram verdade, assim, sobre o que ele dizia. Ele fala coisas delirantes, assim, ele é meio terraplanista, um negócio assim, saca? Que é um cara totalmente maluco e extremamente incapaz e que agora ele vai comandar um dos ministérios mais importantes para as relações exteriores. E assim, a grande questão é o seguinte, o Ministério das Relações Exteriores, ele tem é um dos poucos ministérios que ele consegue ter uma marca constante ao longo de todos os governos. Então, desde a época lá do início da década de 30 até agora, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, ele tem tido uma atuação que foi basicamente independente dos seus governos, que é tentar abrir novos mercados para o Brasil, fazendo com que a gente tenha um nosso peso no cenário internacional, que a gente seja respeitado no cenário internacional. Então,
E isso é feito através da diplomacia. O Brasil sempre foi muito respeitado do ponto de vista diplomático. Agora escolhe esse maluco que quer inverter completamente a nossa política de comércio exterior, que diz que a Europa, cara, diz que a Europa é um vazio cultural. Isso enquanto o Brasil e o Mercosul estão negociando um acordo de livre comércio com a União Europeia. Tipo, olha só, ideologia de lado, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que fazer comércio internacional, entendeu? Até a União Soviética fazia comércio internacional de maneira pragmática. Conseguia fazer comércio tanto com os países capitalistas quanto com os países socialistas. Então, olha só, sério, colocando esse tipo de ideologia facilita muito para que nós sejamos mais dependentes dos Estados Unidos do ponto de vista comercial. Então, assim, muita gente observa essa relação estreita do Bolsonaro com o Trump como se fosse uma coisa positiva. Cara, não é. A gente só consegue negociar com os Estados Unidos de maneira que seja propositiva se a gente negociar em bloco junto com os outros países. Então, se a gente vai negociar sozinho, dando as costas literalmente para a América Latina, que é o que o Bolsonaro está fazendo, dando as costas para o Mercosul, para a Venezuela, o que a gente vai fazer é ser subserviente aos interesses americanos. E isso, cara, é uma coisa que pode ser muito complicado. Então, assim, eu realmente fico muito preocupado com esse cara. Eu espero que ele não dure muito tempo, que ele provavelmente vai fazer uma merda muito grande logo nos 6 primeiros meses. Mas ele queima o nosso filme de uma maneira muito feia, do ponto de vista internacional. Então, assim, nosso filme que já estava meio queimado, agora está totalmente destruído. Bom, tá quase acabando, galera. Falta mais 4 ministros só. Na saúde, escolheram o Luiz Henrique Mandetta. O cara foi indicado pela bancada da saúde privada, diga-se de passagem, porque ele tem a bancada do SUS, né? E ele foi investigado por fraude de licitação, tráfico de influência e Caixa 2. E é interessante isso, porque ele estava sendo investigado. Agora, como ministro, o que vai acontecer é que ele não vai ser investigado mais, porque ele vai estar com o fórum privilegiado. Então, a gente não vai saber se ele é culpado ou inocente dessas acusações, por enquanto, pelo menos. Bom, a grande questão do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, da política do governo Bolsonaro para a saúde de uma maneira geral, é que, primeiro, a gente não sabe das coisas com certeza. E segundo, que esse Mandetta, ele é ligado a grupos de planos de saúde e saúde privada. Então, assim, quando a gente está dentro de uma ótica neoliberal, tudo pode ser vendido, tudo é mercado. E eu não acho que a saúde seja mercadoria, sinceramente. Eu não acho que a saúde deveria ser vendida, porque a saúde devia ser o direito de todos. Então, se você tem um sistema único de saúde que é enorme, gigantesco, que é uma referência mundial, que é o nosso, a gente devia investir financiamento para que esse sistema continuasse, fosse bom. Mas o que está acontecendo é um lobby gigantesco das empresas privadas e dos planos de saúde para poder fazer com que o SUS seja pior. E isso é muito ruim. Então, essa questão dos médicos cubanos, por exemplo, é uma questão muito complexa, porque a gente sabe, pelo menos a gente imagina, que tem a dificuldade de conseguir manter médicos no interior do Brasil, por exemplo. Minha mãe, por exemplo, quebrou o pé, eu precisei andar com ela e meu pai 200 quilômetros para poder fazer um raio-x e colocar um gesso em uma clínica privada, olha só, na cidade de Séries, porque o hospital de Séries estava fechado. E aí a prefeitura de Santa Terezinha de Goiás chega e paga para um hospital privado para poder fazer um atendimento que podia ser feito pelo SUS, que é fazer uma radiografia e colocar um gesso. Isso vai ser o futuro da nossa saúde no Brasil. Bom, a minha bolha, em geral, é capaz de pagar pela sua saúde, mas a gente tem que pensar fora desse ponto de vista, fora da nossa bolha ideal. As pessoas que não vão ter condições de pagar pela sua própria saúde, elas vão fazer o quê? Elas vão morrer? Bom, vamos lá. Agora vamos para o fofíssimo, digníssimo que eu deixei para o final. O maravilhoso juiz Sérgio Moro, que vai ser o super-ministro da Justiça. Gente, se eu fosse vocês, eu não ficava preocupado com o Sérgio Moro, não, cara. Ele já mostrou sua incompetência como juiz de várias maneiras. Eu acho que ele não vai durar muito tempo no governo, ele vai se queimar.
E se ele der sorte, ele vai virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem aí um projeto, esse Ministério da Justiça vai ser um Ministério da Justiça, da Segurança Pública e da porra toda, vai juntar um monte de coisas e tal. Mas, cara, o Sérgio Moro é um cara que agiu de uma maneira extremamente politizada enquanto estava como juiz de primeira instância. E todo mundo sabe, por exemplo, que ele divulgou o áudio da Dilma enquanto ela era presidente, que é uma coisa que é ilegal, que ele divulgou durante o processo eleitoral a delação do Palocci. Então foi um cara que construiu uma carreira para que conseguisse sair do judiciário e ir para o executivo. Então, mas ele é um cara muito incapaz. Se você vê, por exemplo, ele conversando com o Lula durante os depoimentos dele, você vai ver que ele não é um cara que é capaz, por exemplo, de sustentar um debate. Ele não é um político. E o ministro da Justiça, ele precisa ser um cara político também, porque ele precisa interagir com o Congresso Nacional. Então, existe uma certa expectativa de boa vontade do Congresso Nacional que ela não vai durar muito tempo. O Congresso, ele sabe se defender. E aí, quando o Sérgio Moro precisar fazer suas mudanças, que vão, inclusive, diminuir direitos dos trabalhadores não, do legislativo e do judiciário, ele não vai conseguir, ele vai fracassar nisso. Então, assim, eu acho muito interessante essa escolha do Sérgio Moro como se fosse um paladino da justiça e etc., mas, sinceramente, eu não acho que ele vai conseguir fazer grande coisa ali no Ministério da Justiça. Bom, galera, já tem meia hora, já estamos quase acabando. Faltou um ministro que eu tinha esquecido, porque, bom, ele é um cara totalmente relevante, que é o Bebiano, que vai ser o secretário-geral da presidência, ou seja, o puxa-saco oficial do Bolsonaro. Ele é o cara que, em tese, vai ter que trabalhar com a privatização, né? Mas olha só, ele é um cara que era advogado, aí desistiu da advocacia para depois ser professor de jiu-jitsu nos Estados Unidos, aí faliu, né, como professor de jiu-jitsu, voltou para o Brasil e se ofereceu para ser advogado do Bolsonaro de graça. O Bolsonaro não quis, foi o primeiro dele. De repente, ele virou um cara muito importante. Por quê? Porque tem uma entrevista, eu vou postar essa entrevista depois, em que ele vai lá e fala que vê uma luz em cima do Bolsonaro, como se ele fosse escolhido para salvar o Brasil. E, gente, escolheram o puxa-saco, mais puxa-saco para ser o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. E é isso, né? É uma secretaria que é basicamente para isso, para você ter um seu puxa-saco. Por quê? Quem realmente faz o trabalho de articulação política é o Onyx Lorenzoni, que já falei que vai ser uma merda, e o Augusto Heleno, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Esses são os caras, são as eminências pardas por trás do governo. Bebiano é só um cara incapaz, incapacitado, que não é capaz de articular um discurso, que recebeu esse cargo de chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República para continuar lambendo o saco do Bolsonaro. É isso que ele é, tá bom? Bom, já estamos acabando aqui. Eu queria dizer algumas coisinhas, assim, antes de acabar. A gente tem que entender o que é o governo, o que é o Bolsonaro, o que é o governo Bolsonaro, depois que esse Fusca passar aqui fora. A gente tem que entender o que é o Bolsonaro, o que é o governo Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que é autoritário, ele é antidemocrático e totalmente incompetente. Ele conhece a própria incompetência dele. Ele sabe do tamanho da incompetência dele. Então, para ele conseguir governar, ele precisa de inimigos internos e externos. Sem inimigos internos e externos, sem treta, se fosse um governo pacífico, ele ia ficar o tempo inteiro na reta. Então, a estratégia do governo Bolsonaro é a seguinte, é controlar as pautas, sequestrar as pautas, definir o que vai ser discutido. É ficar postando coisas absurdas o tempo inteiro para as pessoas ficarem falando sobre essas coisas absurdas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, na verdade, de articulação política para poder impor as nossas pautas. E qual é a pauta que a gente deveria impor? Qual que é a proposta da reforma da Previdência de vocês? Vocês vão dizer? Qual que é a proposta de vocês para o Ministério do Trabalho? Qual que é a proposta de vocês, por exemplo, para a reforma agrária? Qual que é a proposta de vocês para a segurança pública? Porque essa coisa de armar cidadão, isso funciona do ponto de vista da retórica no começo. Mas, efetivamente, o governo Bolsonaro vai ter que mostrar alguma coisa logo nos seus primeiros dias, porque ele não vai ter essa trégua de 100 dias que normalmente tem
um governo recém-eleito. Ele não vai ter essa trégua, a oposição está muito forte em cima dele. E ele vai precisar mostrar isso acontecendo. Como? A gente precisa fazer com que ele apresente as suas propostas o mais rápido possível. A gente não pode dar espaço para o Bolsonaro simplesmente continuar com essa retórica, senão vai ficar 4 anos ou 8 anos governando, sempre procurando inimigos na esquerda marxista, trotskista, essas coisas todas. Não, a gente precisa fazer com que o Bolsonaro mostre exatamente a que veio e qual é a sua proposta de governo. Talvez nem ele saiba disso. Galera, bom, basicamente é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem direta para mim ou no Instagram ou no Facebook, se você estiver acompanhando. Se você estiver acompanhando depois e quiser saber as minhas fontes sobre alguma coisa que eu falei aqui, eu posso mandar para você também, que eu guardei num arquivo doc. E também eu queria, se vocês dessem algum feedback sobre isso, se vocês quiserem mais alguns vídeos sobre isso. Então, hoje é o 30º dia do governo Bolsonaro, essa aqui é a minha live, durou 35 minutos, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e etc para quem é de etc. Até a vitória. Beijo.